E depois a gente vem para os dois cális sugeridos, que é o cáli bicrômico e o cáli carbônico. E daí cáli tem mais essa questão do princípio forte, da rigidez, da responsabilidade, da, do dogmatismo, né, do controle das emoções do pacientes fechados, no sentido assim dela, talvez essa dificuldade de tema talvez seja um pouco por isso, né? Não sei se você consegue, lendo assim agora a questão dos cálices, se você tem algo mais que te faz... Porque tem uma coisa, gente, quando a gente toma o caso, a gente tem uma percepção que muitas vezes não é escrita, a gente sente as coisas, né? Cada vez isso fica mais forte. A gente percebe a pessoa assim, ela era mesmo fechada, né? Ela é bem reservada mesmo, esse controle das emoções dá pra sentir que ela se controla, ela também é oriental, então tem aquela coisa do oriental muito assim. E tem muito isso de ser voltado para a família, o dever, a questão. O que ela apontou em relação ao pai e à mãe foi que cuidou até eles morrerem, cuidou muito deles, né? A mãe morreu com 105 anos, 113 anos. E que sempre teve essa questão de cuidar, de estar com a família, ela sempre teve esse cuidado de olhar para a família. Tá. Então isso aí já entra aqui entre o magnésio que a gente leu e o cáli. Então acho que a gente já fica mais pro cáli, né? Isso. Aí a gente tem dois cális sugeridos, um cáli carbônico e um cáli bicrômico, né? Então o cáli bicrômico, o cáli bi, famoso, ele é um remédio bem clássico de viés superior, né? Um remédio de rinites. Então ela tem uma característica. É engraçado que nesse remédio a característica da física, né? Então o muco, aquele catarro que faz filamento, né? O muco viscoso, ele tem uma relação até com o próprio temperamento da pessoa. Então a pessoa tende a ser grudenta assim como o seu catarro. Tipo. Ela é uma pessoa que é viscosa, ela gruda, ela vive totalmente para sua família, ela se dedica. Dos cális, todos vivem para a família, mas o cáli bicrômico é o que mais vive para a família. Assim, ele tem uma completa e total dedicação à família. Ele tem que ser, a família tem que brilhar, digamos assim. O cromo, né, dos objetos cromados que brilham, é como se a família tivesse que brilhar como um objeto cromado. A imagem que transparece aos outros tem que ser muito, muito bonita. E às vezes pode ser que isso também gere uma certa ocultação dos problemas, né? Então, sempre apresentar o lado bom, sempre agradar, sempre mostrar que está tudo bem, né? Mas, infelizmente, né? Infelizmente, a gente não tem exatamente o tropismo que a gente esperava, né? Algo que você queira comentar dessa parte? Né? Não. Por fim, a gente tem nessa o cáli carbônico, né? O cáli carbônico é um remédio gigante, assim, dos grandes policrestas, mas que não tem uma temática tão clara dentro das fontes que a gente pesquisa. Tem mais sintomas gerais, uma aversão a ser tocado, sensação do estômago, aquela questão dos sobressaltos, né? E um tropismo muito de edema palpebral, às vezes dor, tem múltiplos tropismos dentro do cáli carbônico, né? Se fosse para escolher um cáli, o que você acha, né? Eu não tinha sintoma de diarreia, né? Nem rinite. Nem rinite, né? Isso. Aqui em Curitiba é impossível, né? Aí não sei, talvez tenha alguém que não tenha. Então talvez aqui a gente ficaria tendendo a pensar mais no cáli carbônico mesmo, né? Como uma primeira opção, apesar de que é um remédio que está lá embaixo, lá no algoritmo, não necessariamente tem o tropismo que a gente espera e não tem a temática clara, assim, mas como a gente falou, né? Nesse caso não vai ter nenhuma temática clara. E aqui com esse cáli a gente finaliza os minerais, né? A gente excluiu, a gente passou por todos os minerais sugeridos. Então não sei se você concorda comigo, mas entre todos esses aqui, eu ficaria entre cáli bi e cáli carbônico, né? Mas tendendo para o cáli carbônico, mas com uma convicção bem baixa, assim, frente ao caso. Né? Se tivesse um sintoma de pele, seria melhor. Quer dizer, não quer dizer também que pelo tropismo, não tem um tropismo, não tenha sintoma de pele. Obviamente tem, a gente talvez teria que diferenciar daí depois no final, para ver se tem alguma característica mais importante entre um e outro, mas entre os minerais, então a gente fica tendendo a pensar aqui no cáli bi, no cáli carbônico. Tá?